Agora, quem tem o batismo, sim, tem uma dose maior do Espírito Santo, e teoricamente, vamos dizer assim, porque tem gente que fala que é batizado no Espírito Santo, vive uma derrota medonha, também não é isso, né? Também depende de cada pessoa, mas deveria ter mais poder, e tem mesmo quem sabe usar. Agora, para poder receber o batismo no Espírito Santo, você não vai receber de qualquer maneira. Você pensa que você vai receber batismo no Espírito Santo sem consagração, sem dedicação a Deus, sem você se livrar do pecado? Então você pensa que você vai ser batizado no Espírito Santo sem estar em oração ou falando besteira? Às vezes a pessoa ela quer falar em línguas, né? Ela quer falar em língua estranha, mas a boca da pessoa só fala bobagem, malícia, palavras com duplo sentido, fala mal dos outros, xinga. Pô, você quer falar em língua para adorar a Deus, mas ao mesmo tempo você fala besteira? É que nem o Tiago fala na Bíblia, né? A mesma fonte não pode dar dois tipos de água, ou é água amarga ou é água doce. As duas ao mesmo tempo não pode. Quer dizer, a mesma boca não pode falar em língua estranha, para adorar a Deus em língua estranha, e ao mesmo tempo falar mal dos outros, ou então confessar a derrota, falar besteira. Não, tem que mudar o teu palavreado, tua consagração. Quer dizer, esse processo não é um processo fácil para a carne, porque a carne não quer. Você pensa que a carne quer ficar em jejum? Não quer. Chega de noite, né? Chega de noite, aquela vontade que dá de se comer alguma coisa, e você não quer comer porque está em jejum, mas a carne luta contra você e você contra a carne, porque a carne quer comer, ela quer comer lanche, né? Toma Coca-Cola, não é verdade? A carne quer comer batatinha frita, a carne quer comer doce, a carne quer tomar sorvete, a carne quer comer tudo isso junto, aquela mistureba no estômago, cachorro quente, aquele montão de coiseira que tem lá no meio, né? A carne gosta. Mas quando você faz isso, você quer para o teu jejum. A carne está se deliciando, mas o espírito está ali, fraco. Muitas coisas que você quer, vai ter que sim fazer o teu jejum. Fazer o teu jejum. Desligar a televisão, desligar o videogame, desligar o Facebook, desligar o WhatsApp. E em vez disso, pegar a palavra e meditar nela. Ficar em oração. Isso aí faz um bem para o teu espírito que você nem imagina. A carne detesta fazer, a carne odeia fazer isso, a carne não vai querer. Para que isso? Para que isso? Para quê? Para ter o melhor de Deus. Quer dizer, quando Elias disse para Eliseu, Eliseu, você quer? Posso dar, só que você tem que ficar... Agora, você sabe que hora que eu vou subir? Não sei. Então é problema seu. Então imagina, aonde Elias ia, o Eliseu ia atrás. Aonde Elias ia, o Eliseu estava atrás. Que grude, hein? Que chato, né? Imagina, até no banheiro, já pensou? Até no banheiro, né? Ali fazendo as suas necessidades, o Elias lá, e talvez o Eliseu espiando, né? Imagina o zoião do Eliseu lá olhando assim, né? Vai que ele sobe agora, né? Imagina o Elias, né? Sai daqui, seu chato, dá paz um pouco aqui, deixa eu ver aqui. Imagina, né? Mas ele tinha. Imagina de noite, e o Eliseu pensando, será que o Elias vai de noite? Deixa eu dormir com o olho, né? E deixar o outro aberto. Imagina, dormir com o olho aberto e outro fechado, né? Sacrifício. Eu estou brincando aqui, mas é mais ou menos assim. Aquilo que você quer de Deus, se você quer servir a Deus, viver para Deus e ver o poder de Deus se manifestar, há um preço a pagar. Entendeu? Há um preço a pagar. E esse preço vale a pena, porque com aquilo que você recebe de Deus, aí sim você pode esmagar Satanás, quebrar as obras dele, expulsar os demônios, sabe? Ter vitória. É verdade, por isso que Satanás se importa tanto em que você não consiga fazer a vontade de Deus. Por isso que o diabo tenta fazer você desistir a todo custo, desanimar, ou então deixar a sua carne mandar, né? É por isso que o diabo se incomoda tanto em perturbar você, para deixar você chateado com bobagem, brigar com a tua família, brigar com o pai, com a mãe, brigar com a esposa, com o marido, né? Implicar com bobagem de criança e filhos. Às vezes, filho, uma bobagemzinha assim, aquilo para o pai ou para a mãe já vira um monstro, né? E aí fica brigando por causa de besteira. É satânico isso daí. Então, há um preço a pagar, mas vale a pena, porque quando você recebe de Deus aquilo que você buscou, aí você vê a diferença do poder de Deus na tua vida. Então, o espírito que Elias tinha era um espírito de servir a Deus, era um espírito de fazer a vontade de Deus, de viver para Deus. E Eliseu queria isso, só que em dobro.
A mesma coisa somos nós, gente. A verdadeira felicidade não vem tanto naquilo que você conquista nessa vida. A verdadeira felicidade para um crente vem em servir a Deus. Sabe, servir a Deus é muito mais gratificante do que você receber as coisas aqui na terra. É lógico que receber as coisas é bom, receber uma cura quando é necessário, receber um emprego melhor, uma condição financeira melhor, receber uma família abençoada, um casamento bom, tudo isso é maravilhoso. Mas quando você serve a Deus e você vê que Deus se agrada, não tem satisfação maior do que essa, não tem. Quando você consegue libertar alguém das mãos de Satanás, quando você ganha alguém para o reino de Deus, quando você ganha uma alma para o Senhor Jesus, vou te falar uma coisa, não sei você, para mim não tem coisa melhor, não tem. Tudo que você tem nessa vida que Deus já te deu, você olha para aquilo que Deus já te deu e você fala assim, isso aqui não vale tanto. Tudo isso que eu tenho, que graças a Deus eu recebi, é tão pequeno, perto de uma pessoa que você ganha para Jesus. Porque uma alma é valiosa, e isso está no coração da gente. Então quando você ganha uma pessoa para Jesus, você vê aquela pessoa se transformar, você vê aquela pessoa também começar a servir a Deus de verdade. Isso não tem dinheiro que paga, não tem nada que é maior do que isso. E é esse o espírito que Elias tinha, um espírito dedicado e voltado a Deus. E esse espírito que Eliseu queria, dobrado ainda. Veja que Eliseu não estava se importando tanto com aquilo que ele ia receber nessa terra. Ele estava se importando tanto com o poder que ele ia ter, que era papai. Não, ele estava se importando em receber aquele espírito de dedicação às coisas de Deus. Só que o preço era esse. Você quer ter o que eu tenho? Muito bem, você pode ter. Mas fica de olho, hein? Porque você não sabe a hora que eu vou sumir. Então você fica de olho aberto aí, né? E o Eliseu ficou naquele propósito, sabe? Aí olha o que aconteceu. Vamos ler. Versículo de número 11. Indo eles, os dois, o Elias e o Eliseu, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Olha para cá, por favor, só para você entender. Elias subiu ao céu, não foi num carro de fogo não, hein? Nem num cavalo de fogo. Não tinha um desenho que chamava cavalo de fogo? Tinha antigamente, né? Cavalo de fogo, né? Então, não tem nada a ver com eles não, tá? Esse aqui é um cavalo espiritual. E a carruagem e o cavalo de fogo, estava o Elias e o Eliseu andando junto, o carro e a carruagem passou, o cavalo e a carruagem passou no meio, ele separou os dois. Nisso veio um redemoinho e levou Elias ao céu. Elias foi ao céu num redemoinho, não foi num carro de fogo não. Você pode perguntar, pastor, o que significa um carro de fogo, cavalo de fogo? Em que sentido? Espiritual. Veja, Deus na Bíblia, olha só que interessante, existe uma palavra na Bíblia, em teologia, quando a gente faz teologia, você aprende uma palavra que se chama teofania. Teo significa Deus, fania significa aparição. Então é Deus se manifestando aos nossos sentidos. Então o que é teofania? É quando Deus se manifesta para os nossos sentidos físicos. Quer dizer, você vê, ninguém pode ver Deus, né? Porque Deus é espírito. Mas se Deus se manifestar, aí nós vamos ver com nossos olhos. Por exemplo, um exemplo de teofania, quando Deus apareceu para Abraão, Deus e mais 2 anjos, que foram para Sodoma e Gomorra, foi teofania, Deus se manifestou para Abraão na forma humana, teofania. Quer ver outro exemplo de teofania, mas no sentido mais estranho? Quando Moisés estava lá no monte, e ele viu uma sarça ardendo, pegando fogo, e do meio daquela sarça, só que a sarça pegava fogo, mas não se consumia, né? Era um fogo que não destruía. E do meio daquele fogo veio uma voz, que era Deus falando. Então, a teofania de novo, Deus se manifestando em forma de uma tocha de fogo. Então, na Bíblia, há várias manifestações de Deus para o sentido humano, né? Então, Abraão viu com seus próprios olhos, o Moisés viu na tocha, na sarça ardente que pegava fogo,
é a manifestação de Deus. Isso se chama teofania. Aqui também, a carruagem de fogo e os cavalos de fogo representam, olha que interessante. Primeiro, carruagem naquela época era o que tinha de mais forte, não é? Não era um carro a motor que nós temos hoje, não existia essas coisas naquela época, mas tinha carruagem e tinha cavalo, era o que tinha de mais forte no exército, na parte militar. Então, carruagem, cavalo, fogo, significa o quê? Poder, força. Cavalo, carruagem, fogo. Fogo é símbolo de poder, né? Quando Jesus falou assim, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo e com fogo. Quer dizer, fogo nesse caso é poder, tá? Então o Espírito Santo vem, enche você de poder também. Então, Deus se manifestou ali, né? Vamos dizer, naquela forma de carruagem, cavalo de fogo, aquela coisa toda, separou os dois. Só que Eliseu estava de olho aberto, atento. No momento em que Elias começa a subir no redemoinho, isso foi tudo rápido. Então Eliseu viu, e conforme o combinado, assim aconteceu. Leia por favor aí de novo, versículo de número 12. O que, vendo Eliseu, quer dizer, Eliseu viu o Elias subir no redemoinho, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-a em duas partes. Olha para cá, por favor. O Eliseu, quando ele viu aquilo, ele viu o cara, porque foi uma visão espiritual que Eliseu teve, só ele que viu, né? Passou entre os dois, separou, o redemoinho veio e levou Elias embora, e depois disso Elias nunca mais foi visto. Naquele momento, o Eliseu dá um grito: meu pai, cavalos e cavaleiros, quer dizer, coisas do céu ele viu, e rasgou a veste. Esse rasgar a veste é um símbolo de humildade, como quem diz, né? Quem sou eu para ver tamanha coisa? Quem sou eu para ter essa oportunidade? Como quem diz, né? Que eu sou muito pequeno para aquilo que Deus está me dando, mas Deus está me dando. Você vê, é a humildade do profeta, né? Em dar tanto valor nas coisas de Deus. E é o que eu falo para você, gente. A gente que quer ter algo mais de Deus tem que valorizar as coisas de Deus acima de tudo.